Olá, tudo bem? Sou Márcio Mastrello, tá? Estou aqui no meu terceiro vídeo e sobre filosofia. Eu gostaria de explicar para vocês sobre algo super importante. A origem da mitologia grega. Quando eu for falar de mitologia grega, óbvio que outras mitologias, como mitologia nórdica, mitologia japonesa, mitologia egípcia e outras mitologias têm a mesma origem, basicamente, óbvio. Porém, eu vou falar da Grécia porque é minha especialidade como filósofo, óbvio. Mas, assim, mais uma vez eu vou pedir para vocês, peçam, se esforce para pegar outras mitologias, tá? Vamos lá. A mitologia grega surgiu historicamente quando Aristóteles e outros historiadores como Fusel de Coulanges e outros autores de cidades, de famílias, sociedades familiares, tá? O que eu quero dizer com isso? Antigamente, antes da mitologia grega, tinha muita associação entre famílias, tá? E essas famílias se formavam em, como que eu posso dizer, religiões domésticas. Cada família tinha sua religião doméstica, seus deuses próprios, que eram seus ancestrais, ancestrais homens, patriarcas, que morriam, eram enterrados em cemitério próprio, cemitério dentro da propriedade familiar, e se formavam e se tornavam deuses domésticos. Nessa sociedade familiar, antes da mitologia grega e outras mitologias, era muito estruturado de uma seguinte maneira. Era de um sistema patriarcal, onde o chefe de família comandava toda a família, a esposa, os filhos e os escravos na época. Lembrando o seguinte, quando a gente fala de escravos no mundo antigo, quando a gente fala de escravo no mundo antigo, a gente deve esquecer da escravidão nos moldes brasileiros e de todo o continente americano, que era antigamente, do século XVI, XVII, que os europeus buscavam escravos da África e traziam para o continente americano. Vamos esquecer isso. A escravidão no mundo antigo era da seguinte maneira: povos que pegavam pegavam outros povos de guerras e os vencedores pegavam os vencidos como os escravos. Agora imagine o seguinte: imagine na Grécia Antiga, onde cada cidade era autônoma. Europeu fazendo outro europeu de escravo.
branco fazendo outro branco de escravo no mundo antigo. Na época de Aristóteles, Platão e Sócrates, era dessa maneira. Vamos para o mundo atual. Depois de 1889, aqui no Brasil, vieram europeus para trabalhar aqui no Brasil. Italianos, japoneses e outros europeus. Eu sou descendente italiano. Italiano vindo aqui no Brasil. Era assalariado. O salário não estava nem para o sustento. Escravidão remunerada. É na minha visão como descendente italiano, tá? É a minha visão que eu sou descendente italiano da parte de mãe e pai. Mas tudo bem. Mas vamos voltar para o mundo antigo, que era documentado. Uma cidade-estado grega entrava em guerra em outra cidade-estado grega. O vencedor fazia os soldados escravos. É complicado a gente conceber isso, escravo de branco para branco, né? Mas acontecia isso na Grécia Antiga. E no mundo antigo em geral, óbvio. Mas vamos lá. No mundo grego antigo, era bem estruturado isso. Senhor de família, senhor de pai para filho, esposo para mulher e de senhor para escravo. Não é natural isso. Aristóteles, no livro A Política, ele estruturava bem essa parte estrutural familiar da Grécia Antiga. Nossa, mas muitos eu já escutei falar, Aristóteles era um machista, isso e aquilo. Não, Aristóteles era um filósofo que é pai da lógica, estruturou muito conhecimento filosófico, mas era filho da sua época. Todo filósofo, eu estou falando isso como filósofo, todo filósofo é filho de sua época, tá? E Aristóteles estruturou como que era a sociedade grega da época dele, tá? Inclusive Aristóteles falava, homem ficava acima, mulher era superficiente, mas é a época dele. Tá? Então vamos analisar as obras de Aristóteles da política de acordo com a época que ele viveu. Mas enfim, o que eu quero falar sobre isso? Antes da estrutura da mitologia grega, a sociedade grega era formada em famílias. Tá? Cada família tinha sua estrutura religiosa. Inclusive, quem comandava era o patriarca. O patriarca morria, ele se tornava Deus doméstico. Quem assumia? Era a esposa? Não. Era o filho mais velho. O varão mais velho. Porque quem comandava era o varão, não a mulher. E conforme as cidades e estados foram se juntando, foram se tornando cada vez mais os deuses das cidades, das polis. Mas originalmente foram originados com os deuses domésticos.
Óbvio que essa estrutura da Grécia Antiga, com as religiões domésticas, é muito complexo. Se eu for falar de tudo agora, em um vídeo, eu iria demorar, sabe quanto tempo? Mas 10, 12, 20 horas. Porque é muito complexo. Óbvio que eu, como filósofo e como historiador, estudei tudo isso. E eu estou passando um resumo do resumo, óbvio. Assim, na mitologia grega, o panteão grego foi estruturado de acordo com o panteão das religiões domésticas já estabelecido anteriormente, tá? E assim, vamos dar um exemplo. É um patriarca de uma família. Morria. Ele tinha que ser enterrado no cemitério do terreno da família. Tá? No terreno da família. Por quê? Porque ele passaria o estado de Deus, doméstico. E quem assumiria? A esposa? Não. Mas sim o filho varão mais velho. Queria assumir o chefe da família e o chefe religioso. Mas se a mãe ficaria sujeita ao filho mais velho. E a irmã? Não. Porque segundo a tradição antiga das religiões domésticas, por que a filha não assumiria? Porque ao ela casar com outra pessoa, antes o varão, o chefe familiar e religioso, tinha que desligar a filha, essa mulher, do culto religioso doméstico e da família para ela pertencer a outro culto doméstico e a outra família. Porque um membro de um culto religioso não é permitido participar de um culto religioso de outra família. Existe a família que pertencia. Nossa, nos tempos atuais, nossa, é horrível. Se for a gente ver os tempos atuais de hoje. Mas vamos pensar nos tempos atuais daquela época. Antes da mitologia grega surgir. Bem antes. Naquela época era aceitável. Hoje não é aceitável, mas naquela época, imagine 7, 8, 9, 10, 11, 12 séculos antes de Cristo. É outra realidade. Não é a realidade que a gente vive hoje. Mas é a realidade daquela época. Então era assim que funcionava. É tempos horríveis na nossa visão atual. Mas era aceitável na visão da época. É por isso que a gente não tem que cometer o anacronismo. Tá? A gente jamais tem que cometer isso. A gente tem que analisar a visão histórica da época que foi vivida. Mas vamos lá. No mundo grego, funcionava assim. Quando foi estruturando a mitologia grega, Atenas e Esparta e outras cidades-estados, quem que foi estruturando os chefes de estados? Os patriarcas. E os deuses?
Era uma junção de deuses domésticos. Cada cidade-estado foi organizado seus deuses domésticos, tá? Então, acontece o seguinte, a mitologia grega foi inventada do nada? Não, é um processo histórico muito mais antigo, tá? De religiões domésticas e tal, tem os historiadores que falam sobre isso, um dos autores que de referência é Fustel de Coulanges sobre o livro A Cidade Antiga, que dentro da historiografia é o mais estudado. Óbvio que tem estudo arqueológico, mas dentro da historiografia, o mais estudado é o Fustel de Coulanges, em cidades antigas. É bem complexo mesmo. Então, assim, para a estrutura grega, os deuses domésticos gregos foi estruturado dentro de famílias, de estrutura familiar, que foi se juntando, se tornando essas famílias, se juntando, se tornando filhas, depois cidades, o qual, como era estruturada essa cidade, o autor mais confiável é Aristóteles em A Política. O papel do homem em relação à mulher, o pai em relação ao filho, o senhor em relação ao escravo. Isso na cidade-estado de Atenas. Esparta, por exemplo, era uma estrutura bem mais militar. Atenas, mais filosoficamente. Esparta, bem mais militar. Mas sabendo que a estrutura grega, cada cidade tinha sua estrutura política autônoma, tá? Esse é um vídeo para vocês terem uma noção, óbvio, superficial sobre o surgimento da mitologia grega. Tem outras filosofias, nórdica, egípcia, pagã. Nós tem inúmeras mitologias. Se eu for gravar cada vídeo em cada mitologia, nossa, vai ser milhares de vídeos. Então tem que pegar e selecionar alguns, tá? Óbvio que na descrição do vídeo eu dou o meu e-mail para um curso online. Óbvio que eu sou professor de História e filosofia, além de ser pedagogo e administrador. Mas para me aprofundar em cada uma, tem um curso à parte para se aprofundar em seu contrato particular. Mas a minha intenção no YouTube é justamente pegar essas ideias gerais, tá? Eu tenho ideia sobre a formação da família, da religião doméstica grega, mas se aprofunde, além do grego, se aprofunde na mitologia romana, na mitologia egípcia, na mitologia nórdica, em pensamento oriental, óbvio, tá? Para fazer se entenderem muito bem sobre essa parte de mitologia. De mitologia, filosofia e pensamento oriental faz parte do conhecimento humano. E é super importante, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Um abraço.